Olá, seja bem-vindo ao canal Barbudo 56. Hoje viemos trazer um tema tanto quanto relevante, pois a esquerda ataca todo dia aqueles fiéis. Poxa, vocês apoiam o Enéas, mas são contra as ideias dele, usam ele como escada, viu? Até Enéas dizia que isso era errado, a questão do Estado mínimo. O Enéas, em um certo vídeo, fala: não acredito em Estado mínimo. Pergunta para, na verdade, um dos companheiros dele, né, que também era professor, o que ele achava. Falou muito claro, objetivo. Não existe estado mínimo ou estado máximo. É tudo uma grande bobagem. Existe o estado necessário. Professor, uma conversa que anda por aí, badalada, todo mundo fala, é a questão do estado mínimo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho isso uma grande bobagem. Não existe estado mínimo nem estado máximo, existe o estado necessário. Antes de começarmos com o verdadeiro vídeo, apertar o botão do start e sair desse mundinho em que vivem, não conseguem compreender, não conseguem pensar fora da caixa. Vamos lá. E para início vamos apresentar o Enéas, esse ícone do conservadorismo. Ele fala muito claro nesse vídeo para qualquer um que não tem um senso interpretativo e quem realmente não acompanhou ele, conhece um pouco disso e para usar como defesa, que sabemos os padrões da esquerda para o ataque. Pega uma coisa nossa, tenta revirar contra aquilo, mexer nisso e aquilo, fazer um revestrez para a situação deles. A verdade é que Enéas falou isso? Sim, falou, de fato, é inegável. Mas, ué, e ele pensaria assim até hoje? O Enéas estava errado, um gênio que estudou tanto? Ou nós que estamos errados e ele sempre esteve certo? Enéas era de esquerda? Não. Na verdade, o que aconteceu na época foi o início do Estado mínimo, o início do neoliberalismo, que hoje é o neoliberalismo, no tempo era só liberalismo, né? Se especulava muito que ele mesmo dizia que as privatizações eram entregar nossas riquezas e tudo na mão dos outros, vender o que era nosso. A verdade é que é em parte isso sim, inegável. Mas isso não torna as privatizações de fato o que ele expressava naquela época, pós-Guerra Fria, ou até no finalzinho dela, era que acabou uma Guerra Fria e os países estavam tentando entrar no eixo, só que estavam se dividindo, na verdade, se polarizando. Os dois lados, de um lado, os capitalistas, com os Estados Unidos, e os Estados Unidos fornecendo os capitalistas, querendo pagar de bonzinhos, e do outro lado, os comunistas, no caso a União Soviética, querendo pagar os mocinhos também, mas ajudando só os países socialistas quebrados. Então ficou essa divisão e ficou meio escrachado isso. E o Enéas tinha uma ideia muito clara e ele era muito objetivo, nunca negou, nunca foi de enrolar. Mas o que acontece mesmo, quem conhece o Enéas, quem estudou sobre, quem viu sobre, sabe que na verdade ele era realmente muito brilhante. Ele facilmente se adaptaria com a verdade. Você se lembra quando Enéas foi indagado sobre o socialismo? Vamos relembrar isso agora. Eu não defendo essa tese do acirramento da luta de classes. Eu não gosto desse ponto de vista. Essa é a tese anacrônica, obsoleta. É a tese que levou à Revolução Socialista. E a experiência já do ser humano nesse planeta mostrou que a Revolução Socialista fracassou. Se, do ponto de vista teórico, o modelo é belíssimo, e eu o conheço, não aprendi lendo jornal, eu li os clássicos originais, li livros de Hegel, o precursor, antes de Engels, li livro de Engels, Dialética da Natureza, li o Anti-Júri. Se o assunto do ponto de vista teórico é belíssimo, e talvez seja a estruturação filosófica mais bela sobre a vida social no planeta, se do ponto de vista teórico é assim, na prática, infelizmente, não funcionou. Muito bem, fica bem claro aí a ideia do Enéas do que ele diz. Se o socialismo, na teoria, é perfeito, a ideia mais bem já feita, na prática não funcionou. O que se provou foi o contrário. Isso é o que acontecia, na verdade, com o liberalismo econômico na época. O liberalismo econômico na época, na verdade, também tinha a ver com os corruptos, como foi com o FHC. Fernando Henrique Cardoso privatizou uma das estatais brasileiras muito baratas, menos do que ela rendia. Isso, se eu não me engano, foi o Vale do Rio Doce. Isso, na verdade, foi um grande marketing. Foi uma grande vendida de grátis, né, assim dizendo, o coloquial.
Mas a verdade é que foi isso. E o Enéas não mudaria de ideia hoje em dia? Sim, mudaria. Visto que o neoliberalismo atual, o que se provou foi que os países que o adotaram, todos, praticamente quase todos, são de primeiro mundo. Todos têm um bom estado de vida. O Enéas não era mente fechada para isso. Ele tinha a capacidade de interpretar, de concordar, de aceitar, de ver o atual estado. Se o estado mínimo, não só o estado mínimo, né, em questão, o estado necessário que se fala, que vem a calhar, é a redução do estado. Que fala sobre isso, sobre esse liberalismo econômico também. Engloba tudo isso. Se isso veio a se provar, se veio a concretizar que é efetivo e que, na verdade, as privatizações não passam, entre aspas, de um aluguel, eu não estou dando esse pedaço de terra para você que está comprando. Você vai usufruir, vai me pagar uma taxa e vai usufruir, vai dar benefício para as duas partes. Isso é o que se prova atualmente no governo Bolsonaro, o que vem se acontecendo, diferente de outros governos. Então, o que se prova isso, sim, Enéas hoje concordaria com o liberalismo, tendo em vista que passaram mais de 20, 30 anos desde essa entrevista que ele fez e que o liberalismo estava começando a surgir, sim, ele mudaria de ideia, sim. Isso em vista do que se provou, já que na época, como ele falou, eu apoiei o socialismo, eu acreditei, eu concordei, mas quando se foi para a prática, mostrou-se totalmente o contrário. Na prática é uma falha. Isso foi o que foi dito. Uma pessoa que apoiou o socialismo teve o caráter de desapoiar por mostrar-se ao contrário daquilo que era. Não foi hipócrita. O Enéas era um ser verdadeiro. Veja o seguinte vídeo. Aquilo a que todos nós assistimos foi um processo de perda de sustentação política desses regimes em todo o mundo. Então eu não defendo essa tese, não, senhor. Sendo bem claro. Porque eu não tenho muito tempo, não. Eu não tenho quase tempo nenhum para dar minha mensagem. Eu defendo a propriedade privada dos bens de produção, sem dúvida. Eu deixo bem clara a posição. Eu não entendo essa posição do meio, em cima do muro, de um muro tão largo em que ninguém cai do muro, em que a gente não sabe mais quem é capitalista, quem é... Não, eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Não existe socialismo moreno, não existe neocomunismo, isso é farsa. Ou ignorância específica do tema, a pessoa de quem fala. Eu conheço o assunto. Eu digo, senhor, eu defendo o regime capitalista. Só que eu não aceito dizer-se que no país existe mercado livre. Isso não existe, isso é mentira. O que existe aqui é um regime de oligopólio em que suas excelências, os grandes empresários, ditam os preços do produto. Então, eu digo ao senhor, o senhor diz assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, nesse oceano, né, de incompreensão em que nós vivemos, eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Eu vejo um oceano, eu vejo o barco à deriva a cada instante. É assim que eu vejo. Então, eu aceito o regime capitalista, a propriedade privada dos bens de produção. Eu insisto nisso. Não estou defendendo o regime socialista, de forma nenhuma. Nem gosto do acirramento, da luta entre os indivíduos, de se mostrar a miséria de um lado e a opulência do outro. Não, não é assim. A meu ver, isso não leva a nada. Isso leva a uma revolução sanguinolenta só, é mais nada. Eu não penso. Eu não aceito esse clima de desordem, não, senhor. Não, senhor. Se o diálogo estivesse ocorrendo há 30 anos atrás, a resposta seria sim. Então aqui mostra esse ponto que eu falei, defendi em todo o vídeo, que o Enéas sim tinha a capacidade de se adaptar à nova economia, ao novo modelo econômico, o que se foi provado e o que veio se provando, na verdade. E que ele sim poderia mudar de ideia e sim mudaria, já que sabemos que o liberalismo econômico é o que tirou muitos países da miséria. E quando ele fala de defender que o Estado interfere em certo ponto, ele também poderia mudar de ideia nisso. Então, o fiéis ideológico dele, eu não posso mudar. Mas os ideais poderiam mudar, sim, com as adaptações de um governo que passou, o quê? 30, 40 anos desde que ele deu essa entrevista? Há 30 anos atrás, ledor que eu era dos textos de Engels, né? Que se encaixam na formação filosófica que tive, por minha própria conta. Eu não sou formado em filosofia, eu nunca disse isso. Eu, naquela época, era um entusiasta da tese socialista. Eu estou falando da palavra socialismo no sentido científico, né? Com a acepção legítima. Ou seja, o Estado detém os bens de produção, né? Sim. E é dono. Eu teria defendido essa tese. Porque eu acredito. Eu sonhava
com aquela União Soviética que emergia no pós-guerra. Mas a experiência, como diz Stuart Mill, a prova de um pudim é comê-lo. Quer dizer, a experiência mostrou que se o Estado toma conta de tudo, desaparece a competição e uma vez satisfeitas as necessidades básicas, quer dizer, moradia, e habitação, comida, a sociedade entra em letargia e não desenvolve. Isso já é notório. Então eu não sou socialista. Agora preste bem atenção nesse vídeo, ver se quem o Enéas descreve realmente não se encaixa nas características, principalmente ideológicas, que sempre foi defendida por ele e atualmente por Bolsonaro. Quando eu digo atualmente, é que o atualmente é que chegou ao poder está sendo defendido no governo, não se mostrou um hipócrita, uma faca de dois gumes que mudou de lado assim que chegou lá. Ele realmente foi incisivo e continuou a defender os ideais, inclusive que também eram defendidos por Enéas. Veja esse vídeo que praticamente você sente a descrição, porque realmente é um nacionalismo implantado na pessoa. Ele fala algum de nós, quando ele fala algum de nós, refere a você, conservador. Um de nós, conservador, que acredita nisso. Presidente, o que é necessário para derrubar essa hipocrisia política? Será que o comunismo de Marx é a solução na qual diz igualdade social para todos? Não. Não, senhor Márcio, não é. A experiência histórica é o maior de todos os mestres. Não, não é. Aliás, o comunismo nem chegou a existir. Existiu o socialismo, a fase pré-comunista. Veja, senhor Márcio, a solução é chegar ao poder. Não tem que ser eu, não. Eu ou qualquer indivíduo movido desses ideais. Um indivíduo comprometido com a nação, comprometido com o povo, e não com os interesses alienígenas. Quando isso ocorrer, o Brasil será a maior potência do planeta.